Olá, turma do quinto ano, sejam bem-vindos à nossa videoaula de revisão de geografia, tá bom? Então, esse vídeo vai ser uma aula de revisão sobre o assunto da nossa avaliação oral, né? O assunto é o Brasil na América do Sul, tá? E ele está no seu livro de geografia na página 51, ok? E aí, pessoal, hoje vamos relembrar, né, o que a gente já viu na aula da semana passada sobre, né, o nosso país e a localização geográfica dele no continente da América do Sul. E vamos conhecer também, né, outros países que estão próximo do Brasil, né, algumas curiosidades sobre eles, né, e o que tem mais ali na América do Sul. Tá bom? Então vamos aí mandar brasa, né? Aperta o play, presta bastante atenção no conteúdo dessa aula, porque ela é super importante para a nossa avaliação da semana que vem, tá? Vamos então para o próximo slide. Então, pessoal, vamos lá aprender sobre o Brasil e a América do Sul, ok? O Brasil, turma, ele está localizado no continente da América do Sul, que é esse que você está vendo no mapa. Tá? Então, as Américas é o maior continente do planeta Terra. Tanto que ele é dividido em três partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul, que é onde estamos localizados. Tá? Então, essa região aqui mostrada no mapa é toda a América do Sul. Tá? Então, quais são os países, além do Brasil, que estão localizados na América do Sul? Vamos lá, vamos conhecer. Na América do Sul estão localizados vários países, entre eles o Brasil, que ocupa quase metade desse espaço geográfico. Então, a primeira coisa importante que você deve saber é que o nosso país, o Brasil, é o que ocupa o maior território, né, na América do Sul. Veja aqui que o Brasil está marcado de verde escuro e comparando o tamanho, né, o território do Brasil com outros países, marcado por outra cor, o Brasil é o que mais, né, a gente consegue ver pelo seu tamanho, que ultrapassa mais de 8 milhões, né, de quilômetros quadrados em tamanho. Então, vamos depois disso conhecer quais são os vizinhos do Brasil, ou seja, os países que estão localizados na América do Sul e que estão próximo da gente. Vamos lá. Começando pelo norte. Pelo norte, a gente tem 4 países que ficam ao norte do Brasil. Então, a gente tem aqui, ó, primeiro, né, a Venezuela, a Guiana, Suriname e a Guiana Francesa. Esses são os 4 países que estão ao norte do Brasil e que fazem fronteira com o Brasil, né? Que estão juntinhos do território do nosso país, tá? Colados com a gente. Vamos descobrir então quais são os países que estão a noroeste do Brasil. A noroeste do Brasil temos então, olha só, a Colômbia, que é esse país que está aqui marcado de verde, que é um país onde se fala espanhol. Depois, vamos marcar os países, né, que estão do lado oeste do Brasil, né, do lado esquerdo do nosso país. Vamos lá? Temos então o Peru e, né, a Bolívia, que são esses dois países que estão aqui, que eu estou circulando, olha só, né, que estão o Peru marcado de branco e a Bolívia marcado de vermelho. Tá? Então, esses dois países também fazem fronteira com o Brasil, né, e estão a leste do nosso país. Vamos então para os próximos. Né? Quais são os países que estão a sudoeste do Brasil? Temos então o Paraguai e temos a Argentina. Né? O Paraguai e a Argentina. Ok? São os países que estão a sudoeste do Brasil. Qual o país, o único país que está
ao sul do Brasil? Quero ver você aqui observar no mapa os que faltam. Aqui, ó, bem pequenininho no mapa, o Uruguai, que é, né, um dos menores países da América do Sul e que está ao sul do Brasil, ok? E que também faz fronteira com o nosso país. E aí vamos agora conhecer algumas curiosidades sobre a localização da América do Sul. Primeiro, a gente já sabe que o Brasil é o maior país que ocupa o maior território da América. Qual é o segundo país que ocupa mais território na América do Sul? É a Argentina. Isso mesmo, a Argentina é o segundo país que ocupa mais território, ou seja, em tamanho, ele é o maior país da América do Sul. Olha só o tamanho da Argentina, compara com o tamanho de outros países, ó, e também com o tamanho do Brasil. Veja como é o maior país em território. Outra curiosidade que a gente deve saber, bem interessante sobre a América do Sul, é que na América do Sul, juntando todos os países, temos 12 países que fazem parte da América do Sul, incluindo o Brasil. E desses 12 países, somente 2 não fazem fronteira com o Brasil. Não fazem fronteira. Quais são os 2 países que eu faltei circular no mapa? Quero ver aí se você está por dentro do assunto e consegue aí observar quais são os únicos 2 países que eu não falei até agora aqui no vídeo. E aí, já descobriu quais que eu não circulei e não marquei no mapa? Esses 2 são os únicos que não fazem fronteira com o Brasil. A gente tem aqui o Equador e, né, o Chile, que está aqui, ó, bem no canto, próximo da Argentina. São 2 países que não fazem fronteira com o Brasil. Os outros 9 países fazem fronteira com o Brasil, que estão marcados de amarelo aí que eu circulei. E os que estão circulados de vermelho são os que não fazem fronteira, ok? Outra coisa que a gente deve saber, tá? Quais são os 2 oceanos que banham a América do Sul, né? Que estão em volta da América do Sul? Olha só, do lado oeste a gente tem, do lado leste a gente tem, ó, o Oceano Atlântico, que está do lado leste do Brasil. E do lado oeste temos o Oceano Pacífico, que fica à esquerda do Brasil e banha o outro lado da América do Sul, ok? Então veja aí o que está marcado certinho no mapa, tá? Sobre algumas curiosidades sobre o Brasil e a América do Sul. Vamos para o próximo slide. Pessoal, depois dessa explicação sobre o Brasil e a América do Sul, o que devemos saber sobre esse assunto? Olha só, vou marcar aqui 5 perguntas principais que você deve lembrar e estudar sobre o Brasil e a América do Sul. Olha só. Primeira pergunta. Primeiro quesito. Qual é o maior país da América do Sul? E aí? Já temos aqui embaixo a resposta, o Brasil. Segundo quesito, logo abaixo. Segundo quesito, logo abaixo. Quantos países fazem parte da América do Sul? 12 países fazem parte do continente da América do Sul. Terceiro pergunta. Terceiro quesito, aqui embaixo. Quais países não fazem fronteira com o Brasil? Não fazem. Então, temos 2, né? O Chile e o Equador. São os únicos 2 países que não fazem parte, não fazem fronteira, né, com o Brasil, ou seja, não estão juntos do Brasil no território, né?
Vamos então para o quarto quesito. Quarto quesito, aqui embaixo. Quais são os oceanos que banham a América do Sul? Oceanos Atlântico e Pacífico. São os dois únicos oceanos, né? O Atlântico que fica, né, do lado leste, à direita do Brasil, e o Pacífico que fica do lado oeste, à esquerda do Brasil. Tá? Vamos então para a quinta e última pergunta, super importante na revisão de geografia. Quinto quesito: qual, né, o país que ocupa a segunda maior área territorial da América do Sul? Se eu falei que o maior país da América do Sul é o Brasil, qual é o segundo maior país da América do Sul em território? Temos aqui embaixo, ó, a Argentina, ok? A Argentina. Então, pessoal, o que devemos saber são essas 5 principais perguntas sobre o Brasil, que você deve estudar e procurar lembrar, beleza? Então, vamos para o próximo slide. Pessoal, finalizando nossa aulinha de revisão de geografia, espero que vocês tenham conseguido compreender direitinho aí o que foi explicado nessa videoaula. Qualquer dúvida e pergunta pode chegar junto, né? Que eu respondo a sua dúvida, tá? No WhatsApp a gente pode conversar, tá bom? Não esqueça de estudar as páginas 51 a 53, né? Que é do assunto e as atividades que foi corrigida sobre o Brasil e a América do Sul. Então é isso, pessoal. Bons estudos e boa sorte, tá? E até a próxima videoaula.